Nós abramos nossas Bíblias no capítulo 28 do livro de Jó, versículo 1. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. Vamos ler em uma outra versão o mesmo versículo. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. Pela misericórdia do Senhor, temos visto até aqui traços do trato de Deus com Jó. Dentro do que já vimos, havia ouro em Jó. Deus mesmo dá um testemunho a respeito do caráter desse homem. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó mesmo tinha uma avaliação de si mesmo que conferia com essas palavras. Mais de uma vez, no seu livro, ele faz reafirmações da sua integridade. A questão de Deus ter colocado a mão sobre Jó está ligada à questão de filiação, ou, como falamos pela manhã, do conceito de perfeição como Deus a vê e como a Bíblia, então, a declara. Perfeição não é uma condição estática, não é uma condição a que chegamos de modo linear. Perfeição na Bíblia é uma perfeição em estágios. Por isso essa figura do trato de Deus com Jó, na figura do redemoinho, é tão significativa. Como vimos, por um lado, esse redemoinho é destrutivo, colocando tudo de pernas para o ar. E, em um dia, Jó sofreu golpes catastróficos, humanamente falando. E ele respondeu as duas etapas com adoração. Deus sabia que na vida de Jó havia ouro. Mas como esse capítulo 28 diz de modo tão claro e tão lindo, para a prata há as suas minas, ou veios, de onde se extrai a prata. E para o ouro há lugar em que o derretem. Creio que esse verso é extremamente significativo para entendermos o que Deus estava fazendo na vida de Jó. A questão não é que não havia ouro em Jó. A questão é exatamente o contrário. É porque havia ouro em Jó, que então ele é levado ao lugar da purificação. Então, quando Deus coloca suas mãos na vida de Jó, esse é o propósito. Perfeição na Bíblia é perfeição em níveis. Na nossa própria experiência espiritual, queridos irmãos, assim é com todos nós, é um padrão. Nós passamos, podemos assim dizer, pelas mesmas verdades de Deus em nossa experiência, em níveis, pela sua graça, cada vez mais profundos. Por exemplo, a verdade do arrependimento e fé. Segundo Pedro, essa é a porta de entrada do reino dos céus. Que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Arrepender e crer é a porta de entrada do reino dos céus. Agora, sempre, até que o Senhor venha, ou até que partamos para Ele, nós estaremos experimentando níveis cada vez maiores e mais profundos de arrependimento e de fé. Por isso podemos dizer que a nossa jornada espiritual ela é helicoidal, representada então pelo redemoinho. Nosso chamado é ascensional, na linguagem de Paulo, em Filipenses 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos guardar esse conceito importante, bíblico, divino, de que perfeição segundo Deus não é estática.
Aliás, é exatamente por isso que Paulo diz: não que eu já tenha obtido a perfeição. Ainda Filipenses capítulo 3. Mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio de uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Então, isso é extremamente importante para compreendermos os tratos de Deus com Jó. Ele não tomou um bebê espiritual e o conduziu à maturidade. Como temos dito, se é que podemos usar essa expressão, e creio que sim, Deus tomou um jovem, espiritualmente falando. Jó tinha já, muito provavelmente, os seus 70 anos de idade, quando essa crise se precipitou sobre sua vida. Quando Deus lhe concedeu porção dobrada após virar o seu cativeiro, ele viveu também uma porção dobrada de anos, mais 140 anos. Então, possivelmente, Jó tenha vivido 210 anos. Então, quando Deus precipitou essa crise na vida de Jó, embora ele tivesse os seus 70 anos de idade, podemos dizer que ele era um jovem espiritualmente falando. A palavra de Deus permanecia em Jó. Jó era um conselheiro, Jó era um consolador. A amizade de Deus, significando sua comunhão, estava sobre a sua tenda. Sempre esteve, mas ele entendia que estava no passado, que quando a crise se precipitou sobre ele, a amizade de Deus se foi. Essa era a compreensão equivocada de Jó. Então ele tinha comunhão, ele era um conselheiro, ele era um consolador. Ele disse que a luz de Deus estava sobre sua cabeça, já examinamos esses versos. Nada disso tem a ver com um bebê espiritual. A palavra de Deus já permanecia em Jó. Jó era forte. Jó venceu o maligno. Quando a crise se precipitou sobre a sua vida, ele adorou a Deus uma vez e adorou a Deus a segunda vez. Até mesmo repreendeu a mente aflita, como vimos pela manhã, de sua esposa, quando disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, o que havia em Jó? Ouro. O que o Senhor fez com isso? Há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. Há um texto em Malaquias que também vamos examinar agora, de muita ajuda nesse mesmo foco. Malaquias capítulo 3, vamos ler com atenção os 3 primeiros versos. Tão interessantes e tão preciosos no tema que agora estamos tratando. Observe, Malaquias capítulo 3, versos de 1 a 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Então, o foco, o sujeito de tudo o que acontece aqui é o Senhor. A quem vós buscais, e o anjo, com A maiúsculo, o anjo da aliança, a quem vós desejais, é o Senhor mesmo. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Agora preste atenção no verso 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O mesmo quadro que vimos em Jó 28:1 está aqui. O Senhor é o derretedor e purificador de prata, e Ele é o refinador do ouro. Versículo 3. E é exatamente o que Ele está fazendo com Jó. Nesse ouro havia preciosidade, e nesse ouro havia impurezas. Jó estava consciente das preciosidades, mas Jó não estava consciente das impurezas. Então, ele considerava o estágio em que ele tinha chegado na sua jornada com Deus como sendo um estágio final. Ele chamou no capítulo 29, já temos visto, de os dias do meu vigor. E a expressão específica é os dias do meu outono. Estamos reforçando isso uma vez mais para vermos a importância disso.
quando Jó estava no auge da frutificação, Deus colocou esse ouro para depurar. Porque havia ainda algo mais, aliás, muito mais, a que Jó nunca havia chegado. Como ele chama isso? Quando tudo se processa, eu havia ouvido a respeito de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Então, queridos irmãos, esse foi o processo tão precioso de Deus na vida de Jó. E é o mesmo processo que Ele tem executado em nossas vidas. Deixe-me chamar a atenção para mais um detalhe. Sempre quando nós avançamos espiritualmente, isso é de grande importância, nós temos uma sensação perigosa. E a sensação, na verdade, é dupla. É que nós já alcançamos algo diante do Senhor. E que nós já chegamos a algum lugar. Essa dupla sensação é extremamente perigosa. Já alcançamos algo, já chegamos a algum lugar. Não que isso não seja necessariamente verdade. Realmente podemos ter alcançado algo do Senhor por sua misericórdia. Realmente podemos ter chegado a algum lugar também por sua misericórdia e graça. Tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Então, embora tudo isso seja verdadeiro, outra coisa também é verdadeira. Sempre haverá impurezas a serem tratadas em nossos corações. Sempre esse ouro terá impurezas até que o Senhor venha. Esse homem maduro de Deus, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, olhando para si mesmo, já numa hora avançada da sua vida com o Senhor, já haviam passado há muito os primeiros estágios. Ele está numa prisão domiciliar em Roma, Atos capítulo 28, escrevendo aquelas epístolas elevadas de revelação, Efésios, Colossenses, e aí também nós temos Filipenses e Filemon. E é em Filipenses, nessa hora e nesse estágio da sua vida, que ele faz aquela declaração. Não julgo havê-lo alcançado. Não obtive a perfeição. A que ele está se referindo? Se é a perfeição sem pecado, isso é um absurdo. Porque isso não existe na face da terra, a não ser na pessoa do nosso Senhor Jesus. Há pelo menos 4 maneiras em que perfeição é usada na Bíblia. Essa é uma das maneiras. Aí o sentido é de adulto. Paulo, até mesmo quando olhava para si mesmo, ele não se considerava um homem adulto em Deus. Não obtive essa plena maturidade. Mas respondo a esse chamado ascensional e deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Então é um grande risco quando nós somos tomados por um senso de que nós já alcançamos alguma coisa diante do Senhor e quando nós já chegamos a algum lugar. E paralelo a isso, irmão, ouça com atenção. Todas as vezes que nós estivermos genuinamente crescendo espiritualmente, então aqui não há engano, não há equívoco. Estamos, pela graça de Deus, avançando. Esse é o nosso chamado. Mas aqui então o risco se apresenta. O mesmo que já colocamos, agora com outras palavras. A soberba caminha a par e passo, uma marcha constante ao lado de nosso, assim chamado, crescimento espiritual. Nunca esse inimigo irá nos abandonar. Ele irá caminhar conosco de uma maneira tão estreita como Simei caminhou ao lado de Davi, amaldiçoando até que ele chegasse exausto ao Jordão, no livro de Samuel. A soberba anda a par e passo com o nosso avanço no Senhor. E o que ela faz conosco? Em todo o tempo, das formas mais dissimuladas, mais sutis, mais difíceis de se detectar, a soberba está falando para nós: você já alcançou alguma coisa. Você já tem abençoado outros. Você já chegou a algum lugar. E todas as frases irão começar com você. Você alcançou. Você chegou. Você tem avançado.
Você tem superado pecados. Você tem se tornado melhor. Você e você. A intenção da soberba é fazer com que nossos olhos se introvertam. A questão com Jó não é que ele não tinha justiça e não tinha integridade. Ele as tinha. O ponto central do trato de Deus com Jó pode se resumir nessa palavra. E nós vamos ver na medida que caminharmos no livro nesses dias. Soberba. Jó vai ouvir isso de Eliú. E Jó vai ouvir isso de Deus, na voz do redemoinho. Naquela segunda rodada, a partir do capítulo 40, Deus vai fazer um desafio para Jó. Se Jó era capaz de abater o soberbo. Então ele usa a figura daqueles dois animais, o soberbo Behemote e o soberbo Leviatã. E diz: quem os pode apanhar? Ninguém os podia apanhar. Quem pode meter uma trava na sua língua? Que figuras mais penetrantes. Quem podia travar a língua de Jó? Quando Jó saía em público, todos se calavam. Porque Jó ia falar. Até os príncipes punham a mão nas suas bocas. Quem pode travar a língua do crocodilo? Quem pode penetrar a sua couraça dobrada? A força dos seus músculos está no seu ventre. Por onde ele passa, ele deixa um caminho trilhado. E quantas figuras impressionantes que, se o Senhor permitir, iremos examinar. Todas se resumindo em uma palavra: a soberba. Queridos irmãos, quando Davi conclui o Salmo 19, as duas galerias de arte de Deus, como disse Isaac Newton, a obra de Deus na criação e a obra de Deus na sua palavra. Quando ele conclui aquele salmo, Davi diz assim: também da soberba guarda teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Porque soberba não é só uma transgressão, é uma grande transgressão. Porque soberba foi a transgressão do glorioso arcanjo chamado Lúcifer, o querubim da guarda ungido, que passeava sobre os montes de Deus, que tinha um acesso direto ao trono de Deus, e que almejou, por causa disso, possuir a glória que é do Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, é o resplendor da glória. E de alguma maneira, um ímpeto de soberba consumiu o coração desse arcanjo glorioso. E ele desejou possuir uma glória que ele nunca poderia possuir. Uma glória que não cabe em um ser criado. A glória do incriado. A glória do Filho de Deus. Então a soberba contagiou o seu coração. E ele foi julgado em função dela. E aí está, quando o homem caiu, essa mesma semente foi injetada nos nossos corações. A semente que diz: olhe você, olhe para você. Então não é que não havia ouro em Jó, não é que não havia justiça e integridade em Jó, mas esse ouro precisava ir ao lugar onde o derretem, para que Deus pudesse obter o ouro puro. Então, queridos irmãos, na grande maioria dos comentários sobre o livro de Jó, a interpretação comum desse livro, e boa e interessante, e extremamente útil, vou apresentá-la agora para os irmãos, na grande maioria dos comentaristas, é que os três amigos de Jó tipificam três aspectos. Tipifica o misticismo. E nós vamos ver, se pudermos ainda hoje, o quanto ele faz realmente é místico. O próximo amigo, Bildade, tipifica o tradicionalismo. Ele sempre está apelando para a tradição dos pais. Então ele tipifica o tradicionalismo. E o último amigo, Zofar, ele tipifica o dogmatismo. Ele é legalista, ele é arbitrário, ele é impaciente, dogmático. Então, nós temos aí o misticismo, nós temos o tradicionalismo e nós temos o dogmatismo. Essa é a interpretação que você mais vai encontrar nos comentários a respeito do livro de Jó. Em 1971,
se não me falha a memória, nosso estimado irmão Stephen Cong fez um conjunto de palestras nos Estados Unidos a respeito do livro de Jó. E essas palestras foram editadas em livro. Foi, aliás, o segundo livro de palestras transcritas de nosso querido irmão. O primeiro deles é muito conhecido também entre nós, já foi traduzido em português, chamado O Cântico dos Degraus. Uma série sobre os cânticos de romagem, os Salmos 120 a 134. Esse foi o primeiro livro editado de nosso irmão Stephen Cong, de palestras transcritas. O segundo livro é esse a que me refiro, é sobre o livro de Jó. Em 1971, o irmão compartilhou uma série de mensagens sobre esse livro, extremamente valiosas, e elas foram transcritas e estão disponíveis ainda apenas em inglês, e se chama The Splendor of His Ways, ou O Esplendor dos Seus Caminhos. E nosso irmão fez algo ali original. Ele deixou essa corrente comum de interpretação que já acabamos de citar, ele faz tipificando o misticismo, Bildade, o tradicionalismo e Zofar, o dogmatismo, embora já disse, elas são extremamente corretas e extremamente úteis e importantes no livro de Jó, mas nosso irmão sugeriu algo mais. Mas há uma relação direta com essas três que acabamos de citar. Então o que ele sugeriu, e isso tornou bastante original a sua interpretação, é que no livro de Jó, ele tipifica as emoções. E realmente, é claro, há uma ligação direta entre o misticismo e as emoções, claro. O misticismo se manifesta mais do que em qualquer área, na área das emoções. Então, nosso irmão destacou, ele faz como representando particularmente as emoções. O amigo seguinte, Bildade, que na visão então comum, mais aceita, tipifica o tradicionalismo, nosso irmão então o interpretou como sendo a mente. E, se examinarmos com cuidado, as falas, os discursos de Bildade, são 3 discursos, nós vamos ver exatamente isso, que ele é extremamente racional. Ele apela sempre para as tradições dos pais, então ele representa o tradicionalismo, mas ele atua de uma forma extremamente intelectual ou racional, diferente de Elifaz, que é emocional. Então, registre isso aí. E então, para completar, Zofar, que na visão mais comumente aceita tipifica o dogmatismo, na interpretação de nosso irmão, ele então representa a vontade. Exatamente porque Zofar é autoritário, Zofar é legalista, Zofar é arbitrário. Como nós dissemos na última série de discursos, Zofar nem fala. Ele já perdeu sua paciência com Jó. Ele é estreito, dogmático, arbitrário, legalista, então ele não tem nada mais a dizer para Jó. Por que é interessante essa abordagem feita por nosso irmão? Emoções, pela ordem, ele faz, mente, Bildade, e vontade, Zofar, tipificam as 3 faculdades de nossa alma. Ou seja, aqui há uma lição extremamente importante. Todas as vezes que nós somos afligidos como filhos de Deus, os primeiros a falarem são essas faculdades de nossas almas. Nossas emoções tendem a se levantar contra os tratos de Deus. A nossa mente tende a se levantar contra os tratos de Deus, questionando. Aqui está Jó, no capítulo 3, já citamos pela manhã, perguntando 3 pares de porquês. Por quê, por quê e por quê. A mente se levantando, indagando, arrazoando e buscando entender o ininteligível. Isaías 55, que já citamos pela manhã, nosso Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Paulo diz em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor? Jó só veio compreender isso ao final, quando ele se refere a isso como teus planos, planos que eu não entendia, planos contra os quais até mesmo eu me levantei, planos que alvoroçaram as minhas emoções, planos que inquietaram a minha mente, planos para os quais eu não encontrei resposta. E como nós falamos, Deus não satisfez o anseio de Jó com respostas. Deus satisfez o anseio de Jó
com revelação de si mesmo. Meus olhos te veem. Que maravilhoso livro, que maravilhosa poesia. Então, queridos irmãos, temos aí a interpretação mais comumente aceita e essa interpretação sugerida por nosso querido irmão Stephen. Nós, na verdade, não iremos seguir nenhuma das duas. Nós iremos, com a ajuda do Senhor, andar pelo caminho do refinador de ouro. Nós iremos observar os discursos de todos eles. As 3 séries de discursos, é o que vamos fazer agora, se o Senhor permitir. As 3 séries de discursos que mostram a ação de Elifaz sobre a vida de Jó, tipificando o misticismo e tipificando as emoções, como falamos, as duas coisas se completam. Nós vamos ver a ação de Bildade sobre a alma de Jó, e nós vamos ver a ação de Zofar sobre a alma de Jó. Em resumo, os 3 irão desesperar Jó. Porque Jó é adepto da mesma teologia que eles. Só que Jó está à frente deles, porque ele se mantém naquele caixote quadradinho. Deus é justo e por ser justo, julga e pune o ímpio e abençoa o justo, e ponto final. Eles tomaram um princípio básico, importantíssimo, fundamental no universo moral de Deus. Imagine se não fosse assim. Imagine se Deus, ao final, abençoasse o ímpio e punisse o justo. Nós estaríamos em uma completa confusão. Mas a questão é que eles queriam colocar Deus em uma caixa fechada. E o ímpio teria que ser punido aqui e agora, porque Deus é justo. Nem eles nem Jó compreenderam que, até então, que Deus tem o seu tempo e o seu modo de executar os seus juízos. E como citamos pela manhã, Asaf, no Salmo 73, a mesma história. Asaf não compreende nada porque os ímpios prosperam. Eu, a cada manhã, sou afligido. Palavras de Asaf. A cada manhã eu sou castigado. Mas eu olho para os ímpios, eles não partilham das canseiras dos mortais. E prosperam. E não são afligidos como os outros filhos dos homens. O seu corpo é sadio e nédio, como ele diz. Então ele vai entrando em confusão com relação a isso tudo. Até que eu entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Agora estava mais claro para Asaf. Agora Asaf viu que embora Deus pudesse, segundo seu entendimento e sua soberania, não punir o ímpio agora, ele finalmente punirá o ímpio. Porque ele o põe em caminhos escorregadios e os faz cair na destruição. Ele diz, eles são de súbito assolados de terror. Então ele vai descrevendo a sorte dos ímpios. Então qual a conclusão dele no final do Salmo, que já citamos? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Junto a Deus afligido. Junto a Deus com indagações. Junto a Deus vendo que ímpios prosperam e justos são afligidos. Junto a Deus. Então ele diz um versículo ainda maravilhoso ali. Ele diz assim, a quem mais tenho eu no céu? E na terra não há quem me compraza, senão a ti somente. Que maravilhoso salmo. Então, queridos irmãos, Deus colocou esse ouro impuro no cadinho do derretimento. E ele se assentou como purificador de prata, assim como o crisol prova o ouro. Então, esse é o caso com relação a Jó. Nós ainda ficamos de examinar pela manhã, vamos buscar fazer isso agora, os 15 sintomas da enfermidade de Jó. Acho que seria interessante nós destacarmos isso nesse momento. Vamos citar apenas uns versos, porque são mais de um, na grande maioria deles, que destacam então para que tenhamos mais clareza do que estava acontecendo com Jó. Numa análise geral, antes de citarmos esses 15 sintomas, aqueles que têm uma visão médica mais acurada, dizem que muito provavelmente a doença de Jó foi lepra. E então, todas aquelas manifestações físicas e psíquicas que nós iremos citar aqui, são consequência dessa enfermidade, possivelmente a lepra,
de que Jó foi tomado nos seus dias, de trato de Deus. Então, número 1, o primeiro sintoma. Capítulo 2, versículo 7. Úlceras. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Na verdade, a expressão mais exata aqui é úlceras, feridas. Então, esse seria o primeiro sintoma, úlceras. 2:7. Logo em seguida, no verso 8, Jó sentado em cinza tomou um caco, já vimos a respeito desse instrumento aí, para com ele raspar-se. Isso aponta para coceira e prurido, ou seja, aquelas feridas tinham prurido, elas extravasavam, né? Claro, eram úlceras. No capítulo 7 também faz uma referência a isso. Vamos examinar bem rapidamente, para passarmos por esse tema com mais ligeireza. Capítulo 7, verso 5 diz, parte B, a minha pele se encrosta e de novo se supura. Viu aí? Então isso sugere prurido e coceira. Minha pele se encrosta e se supura. Feridas purulentas, né? Número 3, aparência desfigurada. Veja o capítulo 2, verso 12. Os amigos de Jó chegaram até ele, diz aqui, olhando para ele, não o reconheceram. A aparência de Jó foi até mesmo desfigurada. Ele estava em um processo, então, degenerativo, como alguém já sugeriu, possivelmente a lepra. Capítulo 30 também faz uma referência ao mesmo sintoma, de aparência desfigurada. Diz capítulo 30, verso 18. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste. Mal que me cinge, como a gola de minha túnica. Está desfigurada a minha veste. Uma linguagem poética de Jó, para se referir ao seu próprio corpo, sua pele. Então, a terceira, aparência desfigurada. Número 4, perda de apetite e perda de peso. Capítulo 3, verso 24. Em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Verso, capítulo 16, verso 8. Também ainda nesse mesmo sintoma. Perda de apetite e de peso. Capítulo 16, verso 8. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Perda de peso. Ainda o capítulo 19, verso 20. Esse mesmo sintoma. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. De novo, uma figura poética, né? Ele está dizendo que apenas os seus dentes estão intactos, já que eles são mais mineralizados que o osso, né? Mas, quanto ao seu corpo, meus ossos se apegam à minha pele. Então, esse é o quarto sintoma, perda de apetite e de peso. O quinto, capítulo 7, verso 5, um terrível verso. Diz que Jó não tinha apenas úlceras, mas ele tinha vermes nas úlceras. Diz no capítulo 7, então, verso 5, parte final. A parte inicial. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. Sexto sintoma. Pele escurecida, endurecida e descamante. Aí mesmo, nesse versículo que acabamos de ler, diz: minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. E já lemos essa parte final. Minha pele se encrosta. E depois, já citamos, se supura, né? Mas esse se encrosta. Então se refere a uma pele endurecida, uma pele escurecida, uma pele descamante. Ele estava lá no monte de cinza, no lugar do lixo, como nós falamos, né? Estava exposto ao sol e com o seu corpo todo ulcerado. Número 7, dispneia, ou dificuldade de respirar. Capítulo 9, verso 18, ele registra especificamente isso e diz assim: não me permite respirar, antes me farta de amarguras. A ansiedade, a própria doença em si, a ansiedade de Jó, o estado de Jó era tão crítico que ele então tinha dificuldade de respirar, dispneia, sétimo sintoma. Número 8, capítulo 16, verso 16.
Jó estava com olheiras. Capítulo 16, verso 16 diz: o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Essa é referência, então, a esses olhos fundos, né, como nós chamamos, ou olheiras. Também no capítulo 17, logo em seguida aí o verso 7. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos. Mesmo sintoma. Número 9. No capítulo 19, versículo 17. Número 9, um mau hálito, que ele chama de insuportável. Capítulo 19, verso 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Irmãos, nenhuma dessas linguagens é exagerada. Jó está descrevendo exatamente a sua condição. Então esse é o 9º sintoma. Veja o 10º, dor crônica. Ainda no capítulo 16, versos 6 e 7. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Então ele vai dizer essa terrível frase: tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Então, esse número 10, dor crônica. Veja o verso 12 e 13 ainda. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas. Atravessa-me os rins. Está vendo? Essa é a expressão de dor. Suas flechas me atravessando o rim. Aqueles que já tiveram cálculo renal sabem do que Jó está falando. Cercam-me as suas flechas e atravessa-me os rins, e não me poupa. Ainda no capítulo 30, dentro desse mesmo sintoma, veja como ele coloca aqui. Capítulo 30, verso 17, essa dor crônica. Ele usa uma figura aqui interessante. 30, 17. Ele diz que à noite me verruma os ossos e os desloca. Essa expressão verruma se refere a um instrumento, uma broca, um instrumento de furar pedra e de furar madeira. E também é um verbo em português. Verrumar significa usar a broca para furar pedra ou furar madeira. Então Jó dizia que quando cai a noite me fura os ossos, me verruma os ossos, como uma broca, então penetrando ali no seu corpo. Dor crônica, em função da sua condição, em função do seu estado ao relento. Então, mais esse sintoma. Número 11. Feridas que são abertas continuamente. Já lemos no capítulo 7, verso 5, a parte B. Ele diz que a sua pele se encrosta e de novo se supura. Então aquelas feridas adquiriam uma crosta e então de novo elas abriam. E esse processo durou meses, como ele declara no seu livro, né? Feridas que são abertas continuamente. Observa como ele se refere a esse sintoma no capítulo 13, esse mesmo. Olha o capítulo 13, verso 28. Uma linguagem terrível também. Jó diz: apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome. Feridas que são abertas continuamente. E como a roupa que é comida pela traça. Número 12, insônia. No capítulo 7, verso 3, ele diz: assim me deram por herança meses de desengano. Esse é um dos versos que nos ratifica a afirmação de que o processo de tratamento de Deus na vida de Jó durou meses. Os que examinam com erudição esse texto vão nos dizer que, muito provavelmente, esse trato de Deus com Jó durou de 6 meses a 1 ano e 1 ano e poucos meses, provavelmente. No mínimo, 6 meses. Então aqui ele se refere a meses no plural. Assim me deram por herança meses de desamparo, e noites de aflição me proporcionaram. Noites de aflição.
Jó está se referindo então à sua insônia. Ele não tinha noites bem dormidas, como poderia? Ele tinha noites de aflição, insônia. Verso 13 e 14 desse mesmo capítulo, ele diz: quando eu dizia, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos, e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Então, ainda se referindo ao mesmo sintoma, insônia. Número 13. No capítulo 30, verso 30, Jó se refere à febre alta. Veja como ele coloca. Capítulo 30, verso 30. Ele diz: enegrecida se cai a minha pele, e os meus ossos queimam em febre. Possivelmente, se ele tem feridas abertas, isso é infecção. Então, seus ossos, como ele descreve, estão queimando em febre. Esse é o 13º sintoma. Então, o 14º, o penúltimo, depressão. Veja como Jó descreve isso. Capítulo 7, verso 16. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Essa é a linguagem do depressivo. Não quero viver. Capítulo 10, verso 1. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa e falarei com amargura da minha alma. De novo, a expressão da depressão de Jó. Ainda nesse sintoma, depressão, veja o capítulo 17, verso 11. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Talvez iremos examinar mais tarde um pouco essas duas frases. Como isso tocou o coração de Jó e como isso nos toca. Irmãos, na linguagem desse versículo, quantos propósitos e quantas aspirações do coração nós temos. E quantas intervenções de Deus são necessárias para que Ele trate com essas questões de propósitos e aspirações do coração. Para que nós adquiramos aquela linguagem de Asaf. A quem mais tenho eu no céu? E na terra não há quem me compraza, senão a ti somente. Isso significa um encerramento de propósitos, ambições, aspirações, como sendo alvo de nossas vidas. Agora, o trabalho de Deus é tão maravilhoso, tão sobrenatural, tão divino, que se nós usássemos essa linguagem fora dos tratos de Deus, isso é o fim da vida. Um homem que não tem aspirações, um homem que não tem metas, um homem que não tem propósitos, não tem por que viver. Mas quando Deus intervém em nossas vidas, então nós temos a linguagem de Asaf. A quem mais tenho eu no céu? E na terra não há nada que me compraza, senão a ti somente. Irmãos, que milagre acontece aí. Podemos dizer então que esses desejos, podemos dizer até que esses propósitos, se conferem com aquilo que está no coração de Deus, eles seguirão o curso adequado. Aliás, o Salmo 27 diz isso de maneira tão linda. Agrada-te do Senhor, que o Senhor seja teu único prazer, e Ele satisfará os desejos de teu coração. Se nós tivermos a teologia de retribuição que Jó e seus amigos tinham, sabe como nós interpretaríamos esse versículo? Eu vou buscar fazer tudo para agradar a Deus, porque então Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Mas compreende que o versículo diz exatamente o contrário. Ele diz que Deus seja teu prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará desejos do teu coração. Por quê? Porque se o Senhor é nosso prazer, todos os desejos do nosso coração têm a ver com Ele, são para agradá-lo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Neemias, no capítulo 8, naquele memorável dia em que Esdras toma a lei e lê diante do povo, e o povo se alegra e adora e chora diante do Senhor, então
aqueles irmãos disseram assim: não pranteeis, não choreis. A alegria do Senhor é vossa força. Faça o Senhor alegre. O contentamento do Senhor, Deus ter prazer com vocês, é a vossa força. Então não pranteeis nem choreis. Deus está tendo prazer em vocês. Por quê? Porque vocês ouviram sua palavra, reconheceram seus pecados, se arrependeram, se prostraram diante dele. Então a alegria do Senhor é vossa força. A mesma coisa relacionada ao prazer do Senhor. Se o Senhor é o nosso prazer, todos os nossos desejos estão ligados ao prazer do Senhor e não aos nossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tiago capítulo 4. Os irmãos veem a diferença nítida entre as duas coisas. Então, esse seria o 14º sintoma, onde paramos. E o último então, para concluirmos isso aqui. Capítulo 19, verso 13. Solidão e desamparo. E Jó descreve numa linguagem realmente tocante. Capítulo 19, verso 13, ele diz: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Claro, assim é a amizade do mundo. Enquanto Jó era próspero, abençoado e feliz, ele tinha muitos amigos. Mas quando Deus tocou sua vida e o colocou no cadinho de barro, no cadinho para depurá-lo, nem parentes, nem conhecidos e nem amigos. Verso 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Ou seja, em função do que ocorreu a Jó, ele deixou a sua casa e, como já explicamos, ele foi para o monte do lixo, lá onde se queimava as cinzas, fora da habitação dos cidadãos. Eu vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Versos 13 a 16. Então, solidão e um profundo desamparo. Queridos irmãos, é um quadro terrível. Podemos dizer catastrófico. Como o Senhor poderia levar esse homem onde o levou? Só um trabalho magistral do mestre. Aliás, quando formos estudar os discursos de Eliú, você vai ver que ele diz exatamente isso com relação a Deus. Um lindo versículo. Eliú pergunta assim a Jó: quem é mestre como ele? Quem é mestre como ele? Quem poderia obter o resultado que obteve com uma tal tragédia? A ponto de esse que foi o alvo da tragédia poder dizer: agora meus olhos te veem. E ser então abençoado com o Senhor, pelo Senhor, com aquela porção dobrada, que tem um significado extremamente profundo na Bíblia. Quando chegarmos lá, vamos examinar. Então, irmãos, esse é o assunto relacionado ainda ao que estávamos falando pela manhã. Vamos dar um passo mais agora. Avançarmos um pouco mais, ainda temos tempo. Vamos a mais alguns versos no livro, para darmos uns passos a mais. Capítulo 3 de Jó, versos 24 a 26, que já lemos, vamos reler. Capítulo 3, versos 24 a 26. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Como já citamos pela manhã a tradução de Darby, eu não estava em segurança, nem tinha descanso e nem quietude, e veio o dissabor. Jó então tinha, como falamos, um pavor secreto. Até quando iria a sua prosperidade e a sua saúde? Esse era o seu pavor secreto. De alguma maneira ele negociava com Deus. Sua justiça era a sua moeda de troca com Deus. Não é que Jó não tinha justiça, é que Jó tinha justiça
e também justiça própria. Jó tinha como um espelho diante de si, e em todo o tempo ele estava contemplando a sua própria justiça. Esse era o grande problema. Ele estava gravitando em torno de si mesmo, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em toda a sua posição, sua riqueza, sua capacidade espiritual, seus dons e tudo mais, como já falamos, até que Deus o tocou. Então, esse conjunto de versos já examinamos pela manhã. No Salmo 139, só apenas citando o seu registro, os 2 últimos versos do Salmo 139, Davi faz uma oração. Esse mesmo Davi, do Salmo 19, que falou sobre o perigo da soberba, pedindo a Deus que da soberba guardasse o seu servo, para que ele ficasse livre de uma grande transgressão. Então esse Davi ora assim, nos 2 versos finais, 23 e 24, do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nessa ousadia santa de Davi, ele pede a Deus que o coloque no crisol, porque ele usa a expressão, prova-me. Está vendo aí? Prova-me. Assim como o crisol prova a prata e o forno o ouro. E assim isso foi o que Deus fez na vida de Jó. Então Davi, conhecendo os caminhos graciosos do Senhor, ele diz, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 26, 2, na mesma linha, pelo mesmo autor, Davi, ele diz assim, Salmo 26, 2, examina-me, Senhor, e prova-me. O que queremos destacar nesses versículos é exatamente esse prova-me, o efeito do cadinho. O conhecimento que Davi tinha de Deus assegurava de que Deus era esse Deus, de que Deus o colocaria no cadinho e iria apurá-lo. Quando Davi pecou contra o Senhor, levantando o censo de Israel, você se lembra o que aconteceu? Foi dado a ele a possibilidade de escolher 3 tipos de juízo. Lembra-se? Qual foi o que Davi escolheu? Ele disse, não caia eu nas mãos dos homens, caia eu nas mãos do Senhor, pois são grandes as suas misericórdias. Então, que conhecimento precioso Davi tinha do Senhor, a ponto de pedir a ele o que Jó não pediu. Jó nunca pediu prova-me, pelo contrário, Jó disse deixa-me, mas Davi dizia prova-me, conhece os meus pensamentos. E aqui no Salmo 26, então, a mesma coisa. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Então, irmãos, para seguirmos com o passo final que vamos dar ainda nessa noite, com a ajuda do Senhor, observe esse importante verso de Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Assim era com Jó também. Mas o Senhor sonda os corações. Então é isso que está ocorrendo no livro de Jó. Quanto aos caminhos de Jó, são tão retos que Deus deu testemunho dele. Mas Jó não tinha chegado à plenitude. Então o Senhor sonda os corações. O que ele viu com relação a Jó, o que Deus sabia com relação a Jó. Não apenas que Jó era justo, mas que Jó, na sua justiça, na sua integridade, ele tinha um espelho diante de si. E ele ficava a contemplar o justo e íntegro Jó todo o dia. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu faço. Isso é o que eu tenho. Essa é minha luz. Essa é minha glória. Esse era Jó. Então, esse verso de Provérbios 21, versículo 2, extremamente importante no contexto do livro. A alma de Jó, então, irmãos, voltando ao seu livro, será perscrutada a partir do momento que esses 3 amigos se assentam ao lado dele. Porque agora Deus vai usar os 3, como já falamos, cada um na sua particularidade. E eles irão tocar a vida de Jó como um ferrão toca o boi. Eles irão penetrar a alma de Jó. Então nós vamos procurar ver algumas coisas a respeito desses discursos, pelo menos iniciar hoje, no tempo que temos. Como nós falamos, ele tipifica, por um lado, o misticismo, e aliado a isso a questão das emoções. As duas coisas, como falamos, estão entrelaçadas. Então nós vamos ver alguns exemplos,
E como dissemos, não seguiremos nenhum desses dois caminhos necessariamente, nós vamos seguir o caminho do refinador de ouro. O que Deus está fazendo na alma de Jó através desses amigos e desses discursos. Então não vamos analisar discurso por discurso. Se fizéssemos isso, teríamos muito proveito, mas levaríamos muito tempo. Então nós vamos juntar os discursos todos de cada um deles com Jó. Ou seja, preste atenção aqui então. Tem 3 discursos com Jó, porque ele fala 3 vezes. Bildade tem 3 discursos com Jó, também fala 3 vezes. E Zofar tem 2 discursos com Jó, ele fala 2 vezes. Já projetamos pela manhã a divisão dessa série de discursos. É Jó quem inicia, então a série funciona assim. Jó fala e depois dele cada um dos amigos fala, de novo com a réplica dele. Então Jó fala e ele fala. Depois Jó fala e o segundo amigo vem agora, e Bildade fala. E depois Jó fala de novo, e então Zofar fala. E aqui termina a primeira série. Então cada um deles falou uma vez. E Jó falou 3 vezes. Compreendeu? Então nós temos a segunda série. Ela se abre ali no capítulo 11, se não me engano. Então Jó fala e abre a série. Então fala, ele faz. E Jó fala de novo e fala Bildade. E Jó fala de novo e fala Zofar. Então nós completamos a segunda série. E na última série a mesma coisa, só que Zofar não fala. Ele se abstém na última série de discursos. Porque nós já falamos, ele é o legalista. Ele é o arbitrário, o dogmático. Ele não quer saber mais de falar nada com Jó. Aliás, quando ele fala no seu segundo discurso, vamos aguardar para examinar o que ele fala para Jó no segundo discurso. E você vai ver que ele é ferino, que ele estraçalha com Jó. Ele chega a chamar Jó de cria de um asno montês. Esse é Zofar, amigo de Jó. Amigos como esses, ninguém precisa de inimigos. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 2, realmente eles eram amigos de Jó. Se eles não fossem amigos, eles não se assentariam do lado dele 7 dias e 7 noites, no monte do lixo. Homens considerados sábios, dignos, assentaram na montanha de lixo com seu amigo. O problema deles não era inimizade, não era ódio a Jó. O problema deles era má teologia. Eles criam na teologia da retribuição com todas as suas forças. Eles criam que se Deus é justo, ele aflige o ímpio e recompensa o justo. Assim é a primeira série de discursos, não perca isso. E Jó já tem nessa primeira série aquela indagação, porque ele olha para a sua experiência e ele sabe, eu sou justo, mas eu estou sendo afligido. Então deve haver algo mais que eu não compreendo, a maneira de Deus agir comigo. Então na segunda série, me permitam repetir, porque essa é a chave, na segunda série eles vão ser mais específicos. Como que dizendo, Jó, você não está entendendo, preste atenção. É o ímpio que é afligido. É isso que eles fazem na segunda série de discursos, para que Jó chegue à conclusão de que ele havia pecado seriamente com o Senhor. Só que eles ainda não falam isso, porque nós estamos na segunda série ainda. Então ali eles reforçam que o ímpio é que é afligido. E aí, como já dissemos, me permitam repetir, Jó de novo olha para a sua experiência e diz, eu sou justo e estou sendo afligido. E faz uma observação, e a observação dele é, o ímpio nem sempre é afligido. Aqui e agora. A mesma observação que Asaf fez no Salmo 73. Então nós vamos para a última série. Qual é a chave dessa série? Os 3 já estão com a paciência acabada. Então os 3 entram no caminho da acusação dolorosa a Jó. E fazem acusações profundamente dolorosas. Não é porque eles não amam Jó. Não é porque Jó não seja seu amigo. É porque eles não podem negar a sua teologia. A teologia da retribuição. Eles entendem que esse princípio moral do universo é tudo. E que Deus está encaixotado nessa teologia da retribuição. Eles não entendem que Deus é livre. E que Deus trata os homens, sejam justos ou sejam ímpios, a seu tempo e à sua maneira. É isso que eles não compreendem. Então, por causa da sua teologia encaixotada, eles têm aversão aos pensamentos de Jó. E a autodefesa, como eles entendem, de Jó. Afirmando que é íntegro
e que é justo. Então, cada série de discursos, irmãos perceberam, tem uma chave, há um avanço, eles não são iguais. Eles vão avançando até o ponto de condenarem Jó na última série de discursos. Então, vamos lá examinar um pouco dessa relação de Elifaz com Jó. Vamos no capítulo 4, versículo 6. Elifaz está falando pela primeira vez. Capítulo 4, verso 6. Se, como dizem então os comentaristas, ele tipifica tanto o misticismo como as emoções, que então andam juntos, olha o que ele diz aqui no verso 6. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Preste atenção nesse verso. Não é o teu temor de Deus aquilo em que confias. Não é a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Irmãos, esse é um risco imenso. Nossa confiança, versículo 6, em Deus, não é o nosso temor de Deus. Nossa confiança em Deus está baseada, ou deve estar baseada, em Deus mesmo. E não em nosso temor de Deus. À medida em que o Senhor foi trabalhando com Simão, o Pedro, ao final do trabalhar de Deus, quando ele negou ao Senhor e chorou amargamente, muitas coisas ficaram claras para Pedro. Em especial, que ele teria que aprender a confiar no amor do Senhor por ele, e não no amor dele pelo Senhor. Pedro confiava no amor dele pelo Senhor. Todos poderão te abandonar, mas eu irei contigo até a morte. A confiança de Pedro no amor dele pelo Senhor. Quando ele foi levado ao zero, então ele aprendeu a confiar no amor do Senhor por ele. Ele compreendeu que o amor dele pelo Senhor era filéu, mas ele entendeu que o amor do Senhor por ele era a ágape. Era um amor de mão única. Era um amor irrevogável, era um amor invencível, era um amor sacrificial. A mesma coisa deveria acontecer com Jó. Jó confiava no seu temor a Deus. Compreende, irmão? E a esperança de Jó era a retidão dos seus caminhos. Agora, olha a linguagem emocional de Elifaz. Preste atenção, verso 12. Uma palavra se me disse em segredo. Isso é coisa dos místicos, não é? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Ele está descrevendo aqui quase um transe, irmãos. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e então eu ouvi uma voz. Viu? Totalmente místico, totalmente emocional. Ele vai buscar explicar os sentimentos de Jó baseado no misticismo, baseado em uma revelação sobrenatural, em que Deus sussurrou aos seus ouvidos aquele princípio inexorável. Qual é o princípio inexorável? Vamos ler? Verso 17. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nem nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem, e não atingem a sabedoria. E ele continua no capítulo 5. Agora, qual é a resposta de Jó a essa situação, na relação de Elifaz com Jó? Então vamos ao capítulo 6. Elifaz termina a sua primeira fala, mantenha aí sua Bíblia aberta, conferindo. Ele termina sua fala no capítulo 5, são 2 capítulos. E então Jó vai falar logo após dele. E veja o que Jó diz
no capítulo 6, verso 13. Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve um amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada como gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Ele está se referindo àqueles ribeiros do deserto, que só quando chega a época própria, eles se enchem. E durante o tempo do estio, eles se tornam completamente secos, né? Então, Jó se refere a eles como sendo seus amigos. As emoções de Jó são profundamente tocadas quando ele fala. Porque ele representa as emoções, e ele é o representante dos místicos. Então ele alvoroça as emoções de Jó. Então está muito claro aí, particularmente nesse capítulo 4 que nós lemos, verso 12 em diante, qual é o discurso de Elifaz. E a conclusão de Jó, então, depois do discurso dele, ele usa outra expressão importante para nós aqui, que nos fala muito. Verso 6:13, mostra o quanto Jó apoiava sobre si mesmo. Foram afastados de mim, capítulo 6, verso 13, os meus recursos. Sabe o que Paulo, diferentemente de Jó, um homem amadurecido em Deus, fala sobre meus recursos? Em Filipenses 4, versos de 11 a 13, Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado e sei ser honrado. Sei ter abundância e sei ter escassez. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. A tradução alternativa daquele verso diz: meus recursos nele são inesgotáveis. O problema de Jó é que ele tinha os seus recursos em si mesmo. Então Deus levou à falência deles. Do contrário, como Jó poderia encontrar os recursos inesgotáveis? Impossível. Irmão, nada há de teórico nisso. Deus há de tocar nos nossos recursos. Sejam eles espirituais, sejam eles da alma, ou sejam eles externos, materiais. Pela misericórdia de Deus, Deus há de tocar nos nossos recursos, para que nós deixemos as cisternas rotas e bebamos o manancial das águas vivas. Quando Jeremias faz esse contraste no seu capítulo 2, ele contrasta ídolos com Deus. E em tudo aquilo que nós buscamos recurso, este é nosso ídolo. Seja ele uma pessoa, seja ele uma coisa. Então a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Está muito claro na linguagem de Jeremias 2 que essas cisternas rotas são os ídolos. Trocaram sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então aí estava o problema de Jó. Meus recursos. Mais uma fala de Elifaz. Capítulo 4, verso 12, já lemos, acabamos de ler. Esse sonho, esse vulto, esse espírito, essa coisa estranha que Elifaz experimentou aí nesse capítulo 4. E veja o capítulo 7 agora, mais uma vez, a reação de Jó a isso. Capítulo 7, verso 11. Veja que interessante. Se fala o místico, se fala o emocional, enquanto Deus não falou, antes dele ainda, enquanto Eliú não falou, enquanto esses amigos estão falando, tudo que há em Jó vai ser alvoroçado. As emoções de Jó, os pensamentos de Jó, a vontade de Jó. Então veja como ele reage à fala de Elifaz. Ele vai reagir de modo também emocional. Capítulo 7, verso 11, preste atenção. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Está vendo a linguagem emocional? Porque Elifaz falou, ele despertou as emoções de Jó. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Jó está falando a Deus.
Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, já lemos esse trecho, a minha cama aliviará minha queixa, então me espantas com sonhos e com visão me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Totalmente uma linguagem emocional. Porque Elifaz tocou as emoções de Jó. Ainda, verso 17, que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Em outras palavras, Jó está dizendo, Deus, tire os teus olhos de mim. Compreende, irmão? Como que dizendo, Deus, escolha um outro alvo. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Verso 19. Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens. Sabe que linguagem é essa? É a linguagem do caçador. Jó se vê como um animal e Deus como caçador, que está de tocaia, esperando Jó passar para atirar nele a flecha mortal. Então ele chama Deus de espreitador dos homens, porque ele já está, irmãos, a fase crítica já passou, o processo de Deus já está em andamento e as emoções de Jó foram tocadas. Então os irmãos estão vendo que as emoções dele aí superam a própria razão. E ele chama Deus de caçador de homens, espreitador dos homens. Por que te fizeste de mim um alvo? Olha essa expressão, da caça, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras de mim a minha iniquidade? Transgressão e iniquidade que ele não conhecia e que não havia como causa do seu sofrimento. Deus já falou isso. Deus disse a Satanás que Jó estava sendo afligido sem causa. Ele não estava sofrendo por causa de pecado, por causa de iniquidade, por causa de transgressão. Ele estava dentro do cadinho de Deus. Não tem a ver com pecado, tem a ver com o fogo do ourives, purificando o ouro. E isso Jó não entendia, e nem seus amigos. Então, essa é a linguagem de Elifaz. Vamos rapidamente para a segunda rodada entre Jó e Elifaz. Veja o capítulo 15. Olha que no capítulo 15, se você abrir aí, logo no primeiro verso, você vai ver que Elifaz está falando novamente. E no versículo 4, ele diz assim: Teologia da retribuição. Capítulo 15, verso 4. Olha aí. Tornas vão o temor de Deus. O que Elifaz quer dizer com isso? Jó, se você está sofrendo é porque você cometeu alguma injustiça. Porque se você não cometesse injustiça, você não estaria sofrendo. Então ele diz, tornas vão o temor de Deus. Então para que nós vamos temer a Deus? Nós vamos temer a Deus para sermos prósperos e saudáveis. Essa era a teologia deles. Tornas vão o temor de Deus. Uma motivação impura para se servir a Deus. Olhe o terceiro discurso. Como falamos, precisamos passar rapidamente. Olha a terceira rodada agora, ainda de Elifaz com Jó. Não saímos dessa dupla ainda. Então olha agora o capítulo 22. Terceira vez que Elifaz vai falar. Capítulo 22, todo Elifaz fala. Mas olha o verso 2 desse capítulo. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio só é útil a si mesmo. A ideia de Elifaz é de um Deus utilitário. Então, se alguém recebe sabedoria de Deus, porque só Deus tem sabedoria, então essa sabedoria é útil a si mesmo. Nosso temor a Deus nos concede sabedoria. E a sabedoria é útil a nós. Uma visão utilitária de Deus. Vou conectar a minha tomada na fonte da sabedoria, porque eu careço de sabedoria. Então, queridos irmãos, Paulo vai dizer assim aos Coríntios: Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Sabedoria não é um atributo de Deus. Sabedoria é o Filho de Deus. Nós não adquirimos sabedoria estudando a Bíblia, simplesmente. Nós adquirimos sabedoria conhecendo o Filho de Deus. A sabedoria. Mas Elifaz
Tinha uma visão utilitária da sabedoria. Por isso ele diz, tornas vão o temor de Deus. Olha o verso 21 desse mesmo capítulo, ainda na fala de Elifaz. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Lembre-se, nós já estamos na terceira série de discursos, certo? Elifaz está falando. Então, ele já perdeu a paciência. E nós já explicamos o que essa terceira série faz, o que acontece nessa terceira série. Eles estão partindo para a acusação, porque já esgotaram seus argumentos. Então ele está dizendo, na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Era exatamente o que estava acontecendo com Jó na sua agonia. Ele está dizendo, Jó, você não está vendo? É o Deus justo enviando essas pragas sobre você, que não reconhece que você é um ímpio, que não reconhece que você é um transgressor, porque eles já estão na fase final dos seus argumentos, e a partir daqui Elifaz não tem mais nada para dizer, como nós falamos. Agora, concluindo essa fala de Elifaz, essa relação melhor de Elifaz com Jó, nós vamos ao capítulo 16 de Jó. Não vamos examinar todas as respostas, digamos assim, de Jó para Elifaz. Como falamos, gastaríamos muito tempo. Mas observe o que Jó vai dizer nesse capítulo 16. Logo depois que Elifaz fala, no capítulo 15. Jó vai dizer assim, no capítulo 16. Versículo 2. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Então, primeira coisa, Jó está desiludido com seus amigos. Vós me sois consoladores molestos. Olha ainda no capítulo seguinte, aí mesmo, 17, veja o verso 2 e 3. Estou de fato cercado de zombadores. São os 3 amigos dele, a quem ele está se referindo. E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Linguagem de Jó na desilusão com seus amigos. Consoladores molestos. Primeira desilusão. Olha mais o resultado dessa série de discursos, mais um. Jó se desilude com a vida. Capítulo 17, ainda no verso 11. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Desiludido com a vida. E por último, ainda no capítulo 16, verso 7, que também já lemos, desiludido com Deus. Jó está desiludido com os amigos, está desiludido com a vida, está desiludido com Deus. Então, no verso 7, na verdade as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Queridos irmãos, o misticismo e a linguagem emocional nunca poderão explicar os tratos de Deus conosco. E essa foi a falência da ação, do diálogo de Elifaz com Jó. Se formos ao segundo, e temos poucos minutos, bem objetivamente, amanhã precisamos avançar pela manhã, na relação entre Bildade e Jó. Vamos colocar de modo muito objetivo, então preste atenção. Bildade representa o tradicionalismo. E ele é um homem profundamente racional e intelectual. Então ele vai despertar a razão de Jó, ou a mente de Jó. Então vamos ver um pouco, em Jó capítulo 9, o desespero de Jó. Vamos atentar para isso, não vamos entrar nas falas de Bildade, não vamos ter tempo para isso. Vamos ver a reação de Jó ao que Bildade fala, que é o que mais nos interessa. Porque quem está sendo tratado aqui é Jó, não são os seus amigos. Seus amigos precisarão da intercessão dele quando Deus completar o seu processo na vida de Jó. Jó orará por eles, para que Deus não os julgue por causa da sua insanidade. Então, o que nos interessa é a reação de Jó. Capítulo 9, verso 20. Um importante texto, irmãos. 20 a 24. Abra, por favor, sua Bíblia. Capítulo 9, verso 20.
Veja a reação de Jó logo depois que Bildade desperta o seu pensamento racional. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro. Então ele está afirmando que ele é íntegro, assim como Deus afirmou que ele é íntegro. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Agora temos um grande problema. Jó está condenando Deus para se justificar. E é exatamente o que nós vamos ouvir nos discursos de Deus com Jó. Ele vai dizer: acaso para te justificares me condenas? Deus diz a ele, quando fala de um redemoinho. Os irmãos estão vendo o absurdo, o ponto em que chegou a teologia da retribuição? Procurando encaixotar Deus no princípio da semeadura e colheita, como se o princípio da semeadura e colheita explicasse todos os tratos de Deus conosco. Não explicam. É certo que é aquilo que o homem semear, isso ceifará. Gálatas capítulo 6. Mas esse não é o único princípio de Deus. E não encaixota Deus no princípio da semeadura e colheita. Como já disse um irmão falando muito reverentemente, mas escute essa linguagem. Em Deus não se pode colocar coleiras. Deus não pode ser domesticado pelo homem. Ele é livre, soberano, santo. E tudo que ele faz é livre, soberano e santo. Porque suas mãos são santas. Porque seus caminhos são santos. Porque seu coração é santo. Porque seus propósitos são santos. Porque ele é inerrante. Esse é Deus. Então, a reação de Jó à fala de Bildade. Vamos seguir. Embora seja eu íntegro, 9:20, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro. Sabe o que ele vai dizer depois no capítulo 40? Quando Deus dá a primeira rodada no redemoinho? Eu sou indigno. Quanta mudança. Eu sou íntegro. Não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso eu digo, ele tanto destrói o íntegro como o perverso. Jó está pintando um quadro de um Deus amoral. Compreendeu? Por causa da sua teologia de retribuição. Se Deus não se encaixa nessa caixinha, então talvez ele seja amoral. Para ele não há diferença. Destrói o justo, destrói o ímpio como se fossem palhas. Um Deus amoral. Veja a seriedade disso, irmão. Verso 23. Se qualquer flagelo mata a súbita, não foi o que aconteceu com ele? Seus filhos, sua própria saúde. Se algum flagelo mata a súbita, então ele se rirá do desespero do inocente. Então agora registra aí mais um quadro que Jó está pintando de Deus. Um sádico cósmico. Um sadista cósmico. Ele se ri do desespero do inocente. Que quadro horrível, irmão. Porque a mente de Jó está em desespero por causa das falas de Bildade. O racional, que não consegue explicar nada a respeito de nada. Mas então está falando essas insanidades para Jó. Porque ele tem o seu Deus encaixotado no princípio da semeadura e da colheita. Como se fosse tudo a respeito de Deus. Quão importante é entendermos isso, queridos irmãos. Então há dois quadros aqui. Um Deus amoral ou um Deus sádico. A terra, verso 24, está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Então Jó está acusando Deus. E acusando Deus de maneira grave. Mas ainda mais. Olha o capítulo 9, verso 30. Ainda que me lave com água da neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo.
não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Você sabe que assim fazia naqueles tempos? Quando alguém ia arbitrar uma questão entre duas pessoas, esse que foi escolhido como árbitro, ele colocava a mão no ombro de um e a mão no ombro de outro. Ele ia arbitrar, ia tomar uma decisão. Você está errado aqui, você está certo ali, e o caminho a ser seguido por vocês é este aqui. Sabe qual é o problema de Jó? Ele tem a sua defesa assinada. Capítulo 31, verso 35. Ele tem uma causa encaminhada. Já está bem encaminhada a minha causa. Se nós fôssemos sugerir uma profissão para Jó, ele é advogado. Doutor Jó. Ele tem a sua causa bem encaminhada. E ele é um advogado ousado. Porque ele olha para os céus e diz que o Todo-Poderoso escreva a sua acusação. Porque a minha defesa já está assinada. Então, que quadro Jó está pintando aqui? De um Deus arbitrário. Porque ele diz, não há árbitro entre nós. Só há eu e ele. E o árbitro é ele. Então ele é arbitrário. Ele lida com a minha vida como se ela não valesse nada. Não há árbitro entre ele e eu. Que importante, irmãos. E que distorção séria a respeito do caráter de Deus. Por último, capítulo 10, verso 13. Ainda na relação de Jó com Bildade. Escute bem. Capítulo 10, verso 13. Essas coisas as ocultaste no teu coração. Jó está falando a Deus. Mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Quanta ousadia, não é? Jó está dizendo que ele conhece o que está por trás do coração de Deus ao Deus fazer o que está fazendo com ele. Eu conheço teus motivos. Eu conheço o que está por trás das tuas ações. Se eu pecar, tu me observas. E da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, também não ouso levantar minha cabeça, pois estou cheio de ignomínia ou de vergonha, e olho para a minha miséria. Porque se a levanto ou levanta a minha cabeça, tu me caças. Viu? Aí o espreitador de homens. Tu me caças como a um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim, mais uma vez contra mim, as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ele já fez essa pergunta no capítulo 3, lembra-se? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem. Teria sido eu como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Escute, irmão, pela segunda vez, no verso 20, Jó vai dizer, não são poucos os meus dias, cessa, ou para, pois, e deixa-me. Jó já havia dito, deixa-me a Deus, no capítulo 7, verso 16. Pela segunda vez, ele está dizendo, deixa-me. Como aquele poema que citamos há pouco pela manhã. Quantas vezes o meu coração diz, deixa-me. Mas o teu coração diz, tu és meu. Graças ao Senhor por sua fidelidade para conosco, amados irmãos. Graças ao Senhor porque Ele não nos deixará. Graças ao Senhor porque Ele não afrouxará suas mãos sobre nós. Graças ao Senhor porque sim, Ele tocará em cada uma das áreas de nossos corações, para que nós aprendamos o que significa ter recursos nele. Sabe, irmãos, o dia do Senhor é iminente. E só há uma coisa capaz de manter os nossos corações de pé diante dele. E não é conhecimento bíblico. É devoção. Se os nossos corações não forem devotados àquele que ama nossas almas, não poderemos, não conseguiremos permanecer de pé até que ele venha. Então, o Senhor está lidando com a alma de Jó para alcançar uma alma devocional. Jó não tinha uma alma devocional. Jó tinha uma alma inquiridora. Então, finalmente,
O que Zofar tem a dizer para Jó? Como falamos, ele só fala 2 vezes. Na terceira vez ele está esgotado, fica calado, já perdeu sua paciência com Jó. Mas abra o capítulo 11. E por favor, mais 5 minutos e nós terminamos. Zofar fala assim, capítulo 11, verso 2. Essa é a sua segunda fala, e ele então aqui vai parar, como dissemos. Ele é dogmático, ele é arbitrário, ele é legalista, ele está encaixotado na doutrina da retribuição. Então ele diz assim, capítulo 11, verso 2: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Quando Jó tenta mostrar o que ele entende, eu sou justo, eu estou sendo afligido, e eu olho para o ímpio, eu vejo que nem sempre o ímpio é afligido, eles têm uma completa desconsideração, conforme nós falamos, e partem para a acusação. Então Zofar está cumprindo seu papel. Ele é o que acusa Jó mais dolorosamente. Então ele diz assim, ele chama a fala de Jó de um palavrório, ou seja, palavras sem sentido. E diz, acaso tem razão o tagarela? Veja como ele é ferino. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Porque ele está dizendo, Jó, você está falando de um Deus que não existe, Jó. Você está falando de um Deus que aflige justo. Não existe esse Deus. Deus não aflige justo. Deus só aflige ímpio. Compreende? Então diz, zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois diz, a minha doutrina é pura, sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é a multiforme. Em outras palavras, Jó, nós temos essa sabedoria, e você está se portando como um louco. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ou seja, Jó, arrepende que ainda há tempo. Isso que você está falando é insano. Você pecou. Porventura desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, é mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém, chama juízo, quem pode impedir? Parece tão lindo, mas também ele está falando de um Deus arbitrário. Faz o que quer, passa por onde quer e leva para juízo quem quer, do jeito que ele quer, não é? Arbitrariamente. E agora escute. Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade, que Jó não estava vendo nele, segundo a ideia de Zofar. E por causa dessa iniquidade, Jó estava sofrendo. Embora não fosse esse o caso. Agora, olha o verso 12. Mas o homem estúpido, e isso era Jó. Zofar se referindo a Jó. O homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Ninguém falou palavras tão duras a Jó. Porque ele está desesperado para manter a sua teologia da retribuição, independente do sofrimento de Jó e do significado dele que ele não entende. Se dispuseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para Deus, ele está dizendo que Jó está sofrendo porque não se arrepende de seus pecados. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, veja, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. É a pura teologia da retribuição. Então, irmãos, aí nós concluímos. Sabe, irmãos, quando Jó ouviu isso tudo, a sua alma entrou num completo desespero. Por quê? Porque ele era apenas um jovem espiritualmente falando. Se nós olharmos, e não vamos ver isso hoje, não sei se talvez amanhã, então vamos deixar essa nota aí. 1 Coríntios 4, de 9 a 13, Paulo passa por injúrias, assim como Jó passou por essas injúrias. Ele não estava sofrendo por pecado. Ele não tinha nenhuma iniquidade conhecida que não tivesse sido julgada diante de Deus, como já falamos. Deus deu testemunho dele. Mas quando Jó foi injuriado, porque ele ainda não havia avançado mais com Deus, seus olhos ainda não o viam claramente. Então a alma de Jó está toda perturbada e ele não consegue suportar as injúrias. Então ele olha para os seus amigos e diz: vós sois médicos que não valem nada.
Essa é uma expressão de Jó. Vós sois consoladores molestos. Essa é outra expressão de Jó. Sua alma está atormentada e reagindo a essas injúrias. Quando nós vamos ao texto de 1 Coríntios 4, de 9 a 13, nós vemos um quadro tão diferente. Um quadro daquele que, de modo distinto a Jó, havia visto a Deus, Paulo. Então ele vai dizer assim: quando caluniados, suportamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Quando injuriados, bendizemos. Paulo fala sobre esses três elementos aí: injúria, calúnia, perseguição. Muito interessante, irmãos. A injúria calunia nossa dignidade. Ofende nossa dignidade, a injúria. A calúnia ofende nossa honra. A perseguição ofende nossos direitos. Na honra, na dignidade e nos direitos, Paulo foi trabalhado por Deus. Quando Juliano era imperador romano, ele escreveu uma carta para o seu império, sua 43ª carta. E nessa carta ele confiscava os bens dos cristãos, simplesmente os confiscava. E ele escreveu naquela carta algo interessante e impressionante. Ele disse assim: deixemos para eles o céu, é lá o lugar deles. E confiscou os bens dos cristãos. Quando perseguidos, suportamos. Se Deus não trabalhar em nossas almas, todas as vezes que nossa honra for tocada, nós iremos reagir. Todas as vezes que nossa dignidade for tocada, nós iremos reagir. E todas as vezes que nossos direitos, como essa palavra tem sido usada hoje, direitos, 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 direitos humanos. Quando os nossos direitos forem tocados, nós também iremos reagir, assim como Jó reagiu. Então, por que Deus trata nossas almas? Para que nós possamos chegar a um íntimo, profundo conhecimento dele mesmo. Como viveu o nosso Senhor Jesus? Nosso Senhor Jesus foi oferido na sua dignidade. Irmãos, e quem tinha mais dignidade que ele? Nosso Senhor foi oferido na sua honra. Isaías 50 diz que aqueles seus inimigos arrancavam as suas barbas. E naquele texto que se refere ao nosso Senhor, diz que ele não esquivou o seu rosto deles. Dos que me cuspiam e arrancavam as barbas. Cabelos, como diz algumas versões, a palavra específica é barba. Barba era um sinal de honra. Arrancar a barba é desonra. Então o Senhor diz: não escondi minha face dos que me arrancavam a barba, me desonravam. Então assim entendemos por qual caminho Deus quer conduzir Jó. Porque, irmãos, aqui há algo misterioso, mas que precisamos entender diante do Senhor. O que nos causa mais dor, mais aflição e mais sofrimento tem um nome, de 2 letras: eu. Se Deus não tiver lugar para tratar nossas almas na honra, na dignidade, nos direitos, nós somos a nossa aflição. Ninguém é a nossa aflição. Nós somos a nossa aflição. Então, por isso, Deus colocou suas mãos na vida de Jó. E Eliú vai dizer isso lá no capítulo 36, de modo tão lindo que já citamos. Ao aflito, Deus o livra por meio da sua aflição. Que maravilhoso Deus nós temos. O Senhor continua então assim, irmãos, falando intimamente e pessoalmente ao coração de cada um de nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus, que nós estamos em mãos santas. Por isso, Senhor, há um clamor no nosso coração, que o Senhor nunca nos permita nos insurgirmos contra Ti, contra os Teus caminhos, contra os Teus modos, contra o Teu tempo. Senhor, ajuda-nos para que sejamos dóceis aos Teus tratos, que vejamos a mão que trata conosco, a mão que segura
a adaga. Salva-nos de nós mesmos, te pedimos. Em teu precioso nome. Amém.